Terça-feira, 28 de julho de 2015, seja muito bem-vindo, esse é o TV Notícias que está começando a partir de agora. E nós começamos o jornal de hoje, nós vamos falar de um assunto que pode ser um tabu, mas que é muito importante ser discutido. Tem aumentado o número de jovens com tumores de boca e garganta por causa de sexo oral desprotegido. E na Semana Mundial de Combate aos Cânceres de Cabeça e Pescoço, confira na reportagem o que é preciso e é possível fazer para evitar a doença. Jane descobriu que estava com câncer no pescoço há 6 meses. De lá para cá, ela faz todos os dias o tratamento para curar a doença. Minha cabeça está boa psicologicamente, eu tenho acompanhamento, mas nem precisei. Aí a cabeça está boa, está bem. Eu venho, faço tratamento, vou embora, tranquila. A descoberta foi algo que não deixou a telefonista se abater. Quando percebeu os sintomas, logo marcou uma consulta ao médico. Passei a mão no queixo, aí senti um carocinho diferente, fui ao médico, 5 meses depois fiz outra tomografia. Aí ficou constatado que era um tumorzinho. Os tumores malignos de cabeça e pescoço correspondem a 3% de todos os tipos de câncer. Os cânceres de cavidade oral e laringe são os tumores mais comuns dessa região. Os tumores de cabeça e pescoço são o 6º grupo mais comum de câncer no mundo. No Brasil, mais de 32 mil pessoas foram diagnosticadas com algum desses tipos de tumor. Esta é uma pesquisa revelada pelo Instituto Nacional de Câncer, realizada em 2014. É um câncer que é localizado na região da via respiratória superior, cavidade nasal, boca, garganta e o trato respiratório superior, por exemplo, a laringe, né? É uma doença que está mais relacionada com o sexo masculino, principalmente pelos fatores de risco que ela apresenta, né? Geralmente está muito relacionado com o tabagismo e com o hábito do etilismo também, né? Então, os homens, historicamente, têm um acesso maior ao consumo desse tipo de substância, então ele sempre teve uma incidência maior. O que tem, na verdade, mudado nos últimos tempos, com a mulher tendo um acesso maior também ao cigarro e à bebida, ela tem aumentado a incidência desse tipo de câncer também. Em casos de infecção na garganta ou feridas que podem sangrar, o médico explica que qualquer situação deste tipo, nas regiões da cabeça e pescoço, podem indicar algum sintoma. Tumores de cavidade nasal, às vezes pode ter quadros de obstrução nasal que não melhoram, né? Os tumores da cavidade oral geralmente são aftas, e essas aftas não cicatrizam, elas vão aumentando de tamanho constantemente, né? Os tumores da região da laringe, que acometem a corda vocal, pode causar rouquidão, algum quadro de tosse, falhas na voz. E na doença mais avançada, quando a doença começa a sair da região inicial, né, e acometendo outros locais, ela faz linfonodos, que são ínguas que dão na região do pescoço, né, geralmente dolorosas, que vão aumentando progressivamente, e aí já é uma doença um pouco mais avançada. A doença pode surgir do uso de tabaco e também do álcool. Nesses casos, os problemas podem ser maiores. Então, para evitar consequências no futuro, a prevenção é o melhor remédio. E não só o álcool como fatores de risco. A falta de proteção na prática de sexo oral também é perigosa. 32% dos tumores de boca em jovens estão ligados ao HPV. Além da consciência que deveria ser de pelo menos cada um, a vacina é uma importante aliada na prevenção. A vacina é uma alternativa muito boa para a prevenção desses tipos de cânceres. Existe até uma estimativa americana que coloca que em torno do ano de 2020, a frequência dos cânceres de boca e de orofaringe, né, de garganta, vai ser semelhante à frequência do câncer de colo de útero, que hoje no Brasil é a 3ª causa de câncer em mulheres e a 4ª causa de óbito por câncer nas mulheres. Qualquer sinal de suspeita, qualquer alteração no seu organismo, o paciente deve procurar o profissional mais capacitado para tentar fazer um diagnóstico mais precoce e aumentar a chance de cura do paciente. E já que estamos falando de saúde pública, os pacientes com hepatite C da rede pública podem contar com um tratamento mais moderno e que, segundo o Ministério da Saúde, cura 90% dos casos da doença, enquanto os medicamentos usados atualmente chegam no máximo a 47% de chance de cura. A expectativa do governo é tratar 30 mil pessoas em um ano. Os novos remédios apresentam menos efeitos colaterais e custam menos aos cofres públicos. E para aparentar estar bem, muita gente se endivida comprando coisas que de fato não necessitam. Você vai ver na reportagem um exemplo de pessoas assim, que endossam uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito que aponta:
3 a cada 10 pessoas são reféns do comércio de bens de luxo. Perfumes importados, óculos da moda, joias, itens de luxo e caros que entram no orçamento de muito consumidor. A gente sempre quer estar exagerando um pouquinho, né? Então, para ter as coisas aqui, você tem que gastar, infelizmente. E se não der para comprar à vista, vai no cartão de crédito, né? E deixa para o mês seguinte. Uma pesquisa divulgada pelo SPC Brasil mostrou que 42% dos consumidores comprometem as economias para comprar itens de luxo. 24% já até deixaram de pagar as contas para manter o padrão. E 3 em cada 10 pessoas entrevistadas assumiram que já tiveram nome sujo por conta desse consumo. Os jovens das classes B e C e de menor escolaridade estão entre os que mais gastam com produtos de luxo. Os principais objetos de desejo são os perfumes, roupas, calçados, artigos eletrônicos e restaurantes. Suelen faz parte desse grupo. Roupas, maquiagem, bolsas, sapatos, tudo que ela compra é fabricado por uma grife. Eu gosto bastante mesmo de roupa cara, de marca cara. Então, assim, minhas peças sempre são muito caras, minhas contas são sempre muito altas e eu não abro mão disso. Os restaurantes que a jovem frequenta também são os mais caros. E ela disse que já se endividou algumas vezes para manter o padrão de vida. Já teve uma época que eu sujei meu nome devido a tantos gastos. Então foi uma coisa assim, até de uma doença mesmo, né? De gastar muito para chegar a um ponto de sujar seu nome. Hoje eu não deixo isso acontecer, mas eu não deixo de comprar também. Mas por que será que algumas pessoas têm esse tipo de hábito? As pessoas, elas querem se diferenciar, elas querem ser alguém. E muitas vezes ser alguém passa por ter algo que os outros não têm. E quando o consumo é desenfreado e inconsequente, vale a pena procurar a ajuda de um profissional. A pessoa que chega a fazer um endividamento para poder comprar itens de marca, essa pessoa precisa repensar, precisa fortalecer o próprio ego, a autoestima dela. O que é autoestima? Autoestima não é você se sentir bonito, autoestima é você gostar de si mesmo, apoiar a si mesmo, torcer por si mesmo. E às vezes as pessoas confundem isso apenas com o belo e vão em busca disso. Então, uma pessoa que está, através das compras, prisioneira, em dívidas, ela provavelmente precisa de fazer uma terapia para fortalecer o próprio ego. Vera diz que já se rendeu muito às compras por impulso, mas agora, diante da atual situação do país, tem colocado o pé no freio. Comprar por impulso, a economia não permite mais esse tipo de atitude. Então fica a dica, num momento de economia instável, o melhor mesmo é avaliar se você precisa mesmo gastar. Hora de conferir como fica o tempo amanhã. Na região sudeste, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado, com chuvas isoladas. Em algumas áreas, há predomínio de sol. Já em Uberlândia, faz mais calor durante o dia e a máxima pode chegar aos 30 graus. E à noite, a mínima de 15 graus. A probabilidade de chuva aqui na cidade é bem pequena. Veja como fica a temperatura em outras cidades de Minas. Em Araguari, o sol predomina na maior parte do tempo. Como em Uberlândia, há pouca probabilidade de chuva. A mínima prevista é de 15 e a máxima de 26 graus. O tempo esquenta em Santa Vitória. A mínima é de 18 graus e a máxima deve chegar aos 28. A previsão é de sol e não deve chover na cidade nesta quarta-feira. Em Romaria, a previsão também é semelhante, sol entre poucas nuvens e temperatura variando entre 15 e 28 graus. E para finalizar, a temperatura é mais quente em Cachoeira Dourada. Os termômetros devem atingir a mínima de 19 e a máxima de 32 graus. E nós vamos agora para um rápido intervalo e depois do intervalo tem informações sobre um novo projeto da UFO, é o Prossiga. Não saia daí, é daqui a pouquinho, a gente volta já.